Olá, hoje nós vamos falar sobre aposto e vocativo. São dois termos considerados acessórios na oração. Por que termos acessórios? Porque, embora eles complementem a oração, eles formam um todo significativo dentro do período, eles não são essenciais para que os termos da oração funcionem, no caso, sujeito, objeto direto. Então, vamos dar uma olhadinha nesse conteúdo que é fácil, mas requer um pouco de atenção. Muito bem. Quando tratamos de aposto e vocativo, é importante fazermos a diferenciação de que o aposto, ele é uma palavra, uma expressão, ele é o termo da oração, que sempre vai guardar uma relação de sentido com um termo já mencionado no período. Geralmente um substantivo, um nome que ele pretende explicar, enumerar, resumir, especificar, de certa forma. Então a função do aposto na oração é tornar um termo da oração mais claro, é trazer alguma informação acessória a esse termo que tenha sido mencionado. Já o vocativo, ele é um termo que não guarda nenhuma relação de sentido com os outros termos da oração, ou seja, ele não tem nenhuma subordinação com qualquer um dos termos que aparecem no período. Então, por que a existência do vocativo se ele não é essencial? Porque muitas vezes ele acaba ajudando na interpretação, na compreensão de um período, e o que não quer dizer que seja essencial dentro do texto. Vejamos aqui esses exemplos. Na primeira frase, ele coloca o seguinte: a mãe de Pedro, Dona Maria, trabalha nessa escola. Reparem que a expressão Dona Maria se refere à mãe de Pedro, porém não é um termo que faz falta se nós retirarmos do período. Por exemplo, a mãe de Pedro trabalha nesta escola. A oração, a sintaxe do período não ficaria comprometida com a ausência do termo Dona Maria. Então, por que o emprego dessa expressão? Porque ele traz uma informação a mais, dizendo quem é a mãe de Pedro. Ela tem uma função explicativa dentro desse período. Então, eu posso dizer que Dona Maria é um aposto que explica quem é a mãe de Pedro. Já na frase, Dona Maria, chama o Pedro para mim, por favor, também é um termo acessório. Repara que ele está isolado por vírgula, ó. Jamais poderia ser sujeito, porque nós já vimos que sujeito e verbo não pode haver vírgula, né? Separando-os. Então, o que a gente vai observar? O sujeito, na verdade, é desinencial, porque o verbo está no imperativo, é uma ordem, um pedido, um apelo, né? Então, a expressão Dona Maria, na verdade, é um vocativo, porque ele invoca, ele chama a atenção do interlocutor a quem ele se dirige, o que não quer dizer que seja essencial, que faça falta, beleza? Então, olha só, o aposto tem ligação com algum termo da oração, coisa que o vocativo necessariamente não precisa, ok? Vamos adiante. O aposto é uma palavra que exerce uma função junto ao substantivo, ou seja, um nome. Então, necessariamente, todo aposto precisa ser formado por um nome. Na classe gramatical, ou substantivo ou uma palavra substantivada, ok? Nunca um adjetivo pode exercer a função de aposto, ok? Vamos ver essas duas frases aqui para a gente poder entender essa colocação. Quando dizemos que Santos Dumont, o pai da aviação, foi o inventor genial, observem, o pai da aviação é um aposto. Por quê? Porque ele explica quem é Santos Dumont. Vamos supor, né, que nós não sabemos quem é Santos Dumont. Se a gente tem a frase, Santos Dumont foi um inventor genial. Mas quem era Santos Dumont? A expressão o pai da aviação tem justamente essa função de explicar quem foi Santos Dumont. Por isso ele é um aposto. Quando dizemos que Santos Dumont, persistente e corajoso, foi um inventor genial, o termo persistente e corajoso já não é mais um aposto e exerce então a função de predicativo do sujeito. Mas por que predicativo do sujeito? Porque indica características em relação a Santos Dumont e não explica quem foi Santos Dumont, ok? Então, olha só, qual é a diferença do aposto para o predicativo na construção, então? Porque o pai da aviação é diferente de persistente e corajoso na classe gramatical, onde o pai, no caso o núcleo aqui, né, é um substantivo, e persistente e corajoso são adjetivos. Então, a classificação sintática do aposto só funciona se ele for formado por um substantivo ou palavra substantivada.
jamais um adjetivo poderia exercer a função de aposto. Aí ele exerce a função de predicativo, ok? Bem, os tipos de aposto podem ser explicativo, quando ele tem a função de explicar, identificar, trazer uma informação a mais sobre aquele termo. Então, o que nós vamos observar? Todo aposto explicativo, como o próprio nome já diz, tem a função de explicar, elucidar, trazer uma informação mais clara para aquele nome ao qual ele se refere. Então, por exemplo, Dom João VI, rei de Portugal, nasceu em 13 de maio de 1767. O sujeito, Dom João, não precisa da expressão rei de Portugal para que seja sujeito do verbo nascer. Que, olha, quem nasceu em 13 de maio? Dom João, sujeito. Ok. Então, a expressão rei de Portugal aparece na frase para quê? Para explicar quem é Dom João. Então, eu posso dizer que a expressão rei de Portugal é um aposto explicativo, pois explica quem é Dom João. Da mesma forma que quando eu digo o pai de Carlos, Miguel, foi convidado para a festa. O pai de Carlos é o sujeito do verbo foi convidado, no caso, né, da voz passiva. O pai de Carlos foi convidado, ele é o sujeito da oração. E a palavra Miguel, a expressão, o termo Miguel, aparece aqui para quê? Para explicar quem é o pai de Carlos. Então, eu posso dizer que tem um aposto explicativo. Galera, observe que nas duas frases eu tenho o termo isolado, tá? Por vírgula. Então, por isso, eu posso ter a certeza de que esses termos desempenham a função de aposto. Uma porque explica o termo mencionado e outra porque estão isolados. Tá? Não trata de um sujeito composto. Vamos lá. Muito bem. Já o aposto enumerativo, ele tem a função de enumerar, desdobrar, ampliar, né, um termo que talvez tenha sido mencionado na oração e que não tenha ficado muito claro, não tenha ficado, né, com um sentido muito preciso. Então, geralmente, os apostos enumerativos, ele vai ser um desdobramento de um termo já mencionado. Por exemplo, elas só queriam isto. Quando se diz que ela só queria isto, o pronome, né, isto, que é um demonstrativo com valor indefinido, não fica claro o que na verdade eles queriam. Então, há necessidade de eu desdobrar, de eu enumerar o que seria isso. Por exemplo, elas só queriam isto. O quê? Queriam respeito, reconhecimento e dignidade. Os termos respeito, reconhecimento e dignidade funcionam como um aposto, um termo, né, que enumera o que seria isto que eles queriam. Da mesma forma que fui à feira e comprei algumas frutas. Repare que quando dizemos comprei algumas frutas, não se sabe que frutas foram essas. Então, o que acontece? Eu enumero maçã, pera, uva, banana. Repara que eu desdobro as frutas que foram mencionadas no período, né? Então, nesse caso, nós podemos dizer que temos aposto enumerativo. O aposto resumidor, também conhecido como aposto resumitivo, é o oposto, né, é o contrário, né? Não fica redundante, o oposto do aposto. É o contrário do aposto enumerativo. Ele enumera, ele enxuga, né, o excesso de palavras dentro do período, ele resume, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando a gente encontra a frase escritores, pintores e escultores, todos são artistas e representam a realidade, o sujeito escritores, pintores e escultores é um sujeito composto e ele aparece resumido pelo pronome todos. Então, repara, escritores, pintores, escultores, todos são artistas. Então, eu tenho aqui a expressão todos funcionando como um aposto. Turma, sempre que houver um aposto resumitivo, um aposto resumidor, tanto faz, a concordância verbal vai ser feita com o aposto. Ou seja, o verbo e o aposto vão estar em concordância. Se o aposto estiver no singular, o verbo vai para o singular. Se o aposto estiver no plural, o verbo vai para o plural. Repara que o sujeito, embora seja composto e o verbo esteja no plural, a concordância não foi feita com o sujeito, ok? Mas sim com o aposto. Da mesma forma que pai, mães, avós e tios, ninguém compareceu à reunião. Eu tenho um sujeito composto, pai, mãe, avós e tios, e resumo
esse sujeito com um pronome indefinido, que assume a função de aposto. Um aposto que resume o sujeito, que é um sujeito composto. Reparem que agora o verbo está no singular. Por que o verbo assume a forma singular? Porque ele concorda obrigatoriamente com o aposto, que também é uma palavra que está no singular. Reparem que ao trocar ninguém por vários, o sujeito permanece o mesmo, mas eu troquei ninguém por vários, também um pronome indefinido, que assume a função de aposto, porque resume o sujeito composto, e o verbo agora concorda no plural com o aposto. Ok? Pai, mãe, avós e tios, vários compareceram à reunião. Agora o verbo assume a forma plural por conta do aposto, que também está no plural. Então, galerinha, fique atento a isso, ok? Sempre que forem empregados apostos resumitivos, a concordância é feita com aposto. Isso é muito comum de acontecer, de cair em questões sobre concordância verbal, ok? Fiquem atentos aí. Aposto de especificação, o aposto especificativo, ele especifica o nome ao qual ele se refere, ok? Vejamos aqui. A professora Carolina ensina matemática aos seus alunos. Se eu utilizasse a função sintática normal, aplicando a função sintática sem o conhecimento de aposto ou vocativo, eu faria da seguinte forma. Pergunta ao verbo: quem ensina matemática aos seus alunos? A professora Carolina. Eu teria aqui um sujeito. Quando nós fazemos a análise do sujeito, identificamos a professora como núcleo do sujeito e o artigo adjunto adnominal do sujeito, o termo Carolina, ele especifica que professora é essa. É como quase que se a palavra professora desaparecesse, em sentido de importância, vamos colocar assim. A Carolina ensina matemática aos seus alunos. A palavra professora quase que perde o sentido, ou seja, porque o termo Carolina, ele especifica a palavra professora. Então forma quase que um nome próprio. A professora Carolina é como se ele funcionasse como um nome só, um nome próprio. Então eu tenho aí a função de aposto para a palavra Carolina. Observem que na frase: você já leu o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis? O termo Dom Casmurro se refere ao livro e também assume a forma especificativa, como se ele estivesse particularizando o livro. Por exemplo, você já leu Dom Casmurro? É como se a palavra livro quase desaparecesse de sentido, Então eu posso dizer que Dom Casmurro especifica o livro, então tenho nesse caso um aposto especificativo. Observe que o termo do Machado de Assis, quando eu leio, você já leu o livro do Machado de Assis? O termo do Machado de Assis não especifica o livro, como o termo Dom Casmurro, o que vai chamar de adjunto adnominal. Por quê? Ele está ligado também à palavra livro. Você já leu o livro do Machado de Assis, mas não especifica. Quando eu digo o livro Dom Casmurro, já existe uma especificação muito mais clara do que o termo do Machado de Assis. Então, diferenciação entre aposto e adjunto adnominal. Um especifica e o outro não. Vamos ver aqui. A prosa de Machado de Assis é bastante irônica. Quando eu tenho o termo de Machado de Assis ligado à prosa, ele não dá uma especificidade. Confere, a prosa de Machado de Assis não especifica que prova é essa. Logo, eu só posso chamar o termo de Machado de Assis de adjunto adnominal. Não funciona com aposto. Ok? As orações apositivas também exercem função de aposto da oração. O que ocorre é que, em vez de um nome de um substantivo exercendo a função de aposto, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva exercendo o papel de um nome com função de aposto. Vamos ver. Eles só queriam uma coisa. Eu não sei que coisa é essa. Repara que fica um valor vago, impreciso. Então, quando eu digo que coisa é essa, que as coisas acontecessem naturalmente, repara que a palavra coisa ganha um sentido. Então, o que você vai observar? Que essa expressão, por ser formada por um verbo, no caso uma oração, exerce a função de aposto. Então, eu vou ter uma oração apositiva. Repare, na vida precisamos de duas atitudes certas. Que atitudes seriam essas? Então, você vai encontrar uma oração que sejamos mais tolerantes e menos questionadores, explicando que atitudes seriam essas. Ou seja, complementa,
traz uma informação acessória a mais sobre essas atitudes. Então, posso dizer que trata-se também, né, de uma oração apositiva. Mas isso é um assunto que a gente vai trabalhar em orações subordinadas substantivas. É só importante observar que as orações, algumas orações, né, também podem funcionar como aposto. Bom, galera, fiquem atentos. Por se tratarem de termos acessórios, o aposto e o vocativo aparecem geralmente isolados. Então, como é que a gente separa o aposto? O aposto, geralmente, é comum encontrarmos ele separado por vírgulas, mas pode acontecer, principalmente em textos poéticos, né, em literaturas, em poesias, aparecerem separados por barras, travessões, cochetes, parênteses, né, por questões de recurso estilístico. Mas, gramaticalmente, as vírgulas são as responsáveis por separar o aposto, ok? Principalmente os apostos explicativos, enumerativos e resumitivos, tá? Quando há uma enumeração e um resumo, o aposto resumitivo, ele vem sempre isolado por uma vírgula do termo que ele acaba resumindo. O aposto especificativo nunca pode estar isolado por vírgula, ok? Você nunca vai encontrar um aposto especificativo, porque ele se liga diretamente ao núcleo da palavra que ele se refere, do termo que ele se refere, então ele nunca pode aparecer isolado por vírgula. E o aposto resumitivo, ele geralmente é representado por um pronome indefinido, né, por conta de resumir uma enumeração. Então, é comum encontrarmos apostos separados por vírgula, o especificativo jamais, e o aposto resumitivo, geralmente empregado um pronome indefinido. Já o vocativo, ele é um termo que funciona como uma invocação, um chamamento, um apelo, e ele é um termo completamente independente dos outros termos da oração. Ele não se compromete na estrutura do período, ok? Geralmente, o vocativo ele é confundido por algumas pessoas com as interjeições, justamente por essa questão, né, do sentimento, do apelo, né, da invocação. Então, a função do vocativo é ser um termo isolado, um termo que aparece completamente independente dos outros, geralmente através de um chamamento. Por exemplo, ó vida, por que não tenho sorte? Repara que o termo ó vida, né, ele parece um apelo, um lamento, e está em destaque, não compromete o restante da oração. Então, eu posso chamar esse termo de vocativo. Da mesma forma que, não pense, cara, que me esqueci daquele dia. Repara que o termo cara, isolado por vírgulas, não desempenha nenhuma função com os outros termos, ok? Ele apenas parece, no meio assim do nada, uma invocação, um chamamento, né? Um apelo para aquele termo. Então, esse termo funciona como aposto. Da mesma forma, quando dizemos, Lidiane, preciso que você me diga toda a verdade. Repara que o termo chama a atenção para esse termo, né, a quem ele se dirige, mas ele não desempenha nenhuma função. Ele não é o sujeito, ele não é o objeto, não é o complemento, ele não é nada na oração. É apenas um chamamento que o autor faz, chamando a atenção para aquele termo ao qual ele se dirige. Né? Preciso que você me diga toda a verdade. No caso, você e Lidiane, né, guardam uma relação de sentido, mas não desempenha qualquer função com o termo você. Ok? Vamos ver então agora algumas diferenças, né, que é muito comum de causar dúvida na hora de analisar os termos da oração, que é o sujeito e o vocativo. Na frase, Maria Eduarda vem jantar? Se perguntarmos ao verbo, né, quem vem jantar? A resposta é automática, sujeito, Maria Eduarda. Então, ó, Maria Eduarda vem jantar? Quem vem jantar? Sujeito. Quando perguntamos ao verbo da segunda oração, quem vem jantar? A resposta automática é Eduarda. Ó, Maria, Eduarda vem jantar? Quem vem jantar? Eduarda. Só que eu me refiro a Maria, eu chamo a atenção de Maria. Então, esse termo só pode ser vocativo. Lembrando que sujeito nunca pode estar separado por vírgula, ok? Então, esse termo isolado exerce a função de vocativo. Da mesma forma que Jonas quer seu trabalho agora. Se identificarmos o sujeito da oração perguntando quem quer seu trabalho agora? Sujeito, Jonas. Já em Jonas quer o seu trabalho agora, o sujeito é desinencial, eu, aparece na desinência do verbo, e o termo isolado por vírgula é a quem eu me dirijo, ou seja, é um chamamento. Então, nesse caso, nós temos um vocativo.
Vejam a diferença. Maria Eduarda vem jantar. Maria Eduarda vem jantar. Repara que há um chamamento desse termo. Ó. Jonas quer seu trabalho agora. O sujeito da oração, o praticante da oração, diferente de Jonas quer o seu trabalho agora. Há um chamamento para esse termo, por isso o vocativo. Ok? As diferenças entre o aposto e o predicativo, nós já vimos lá no início, né? Está ligado diretamente à classe gramatical. Vamos ver. Carlos tem duas qualidades, inteligência e competência, que não deixam passar por dificuldade. Os termos inteligência e competência estão ligados às qualidades às quais o sujeito Carlos tem. Ok? Então vejam só. Carlos tem duas qualidades. Quais? Inteligência e competência. São dois termos que explicam que qualidades são essas. Então eu posso dizer que tem um aposto. Em Carlos, como sempre, inteligente e competente, não passa por dificuldades. Os termos inteligentes e competentes estão ligados agora ao sujeito, Carlos, ou seja, é uma característica do sujeito. Dessa forma, nós temos um predicativo. Então, qual seria então a diferença entre o aposto e o predicativo? É porque o aposto ele é formado por nomes, substantivos, e o predicativo é formado por adjetivos. Logo, o adjetivo nunca pode exercer a função de aposto, ele só pode ser predicativo, ok? Depois temos aí a diferença entre o aposto e o adjunto adnominal. Como vamos diferenciar o aposto do adjunto adnominal? O aposto, quando ele é especificativo, ele especifica o nome ao qual ele se refere. Já o adjunto adnominal não. O adjunto adnominal não especifica. Então, por exemplo, a Serra de Petrópolis ficará fechada por algumas semanas. Supomos que em Petrópolis há várias serras, né? E uma dessas serras que há em Petrópolis vai ficar fechada. Então, quando eu digo de Petrópolis, especifica a serra? Não. É um termo que se liga ao substantivo concreto, né? Serra de Petrópolis, está ligado ao núcleo do sujeito, que é um substantivo concreto, então exerce a função de adjunto adnominal, porque não especifica. Já quando eu digo que há uma serra em Petrópolis, e o nome dessa serra é Serra de Petrópolis, você observa que o termo de Petrópolis especifica agora o nome. Forma um nome próprio, um nome completo, né? Caracteriza que serra é essa, é a Serra de Petrópolis. Então, nesse caso, nós temos um aposto. Observe, o bar do Luiz será inaugurado esta semana. O Luiz tem um bar, ele é possuidor, né, proprietário de um bar, e ele vai inaugurar essa semana. Ou seja, o termo Luiz não particulariza, não especifica o bar. É um bar qualquer que ele vai inaugurar. Então, como não especifica, adjunto adnominal. Já em o bar do Luiz, que é o nome do bar, pode ser da Maria, pode ser um bar da Teresa, pode ser um bar do Cláudio, mas o nome do bar é bar do Luiz. Então, a expressão do Luiz forma um nome próprio, especifica esse nome. Então, por ser um especificativo, a gente classifica como um aposto. Ok? Então, como que eu diferencio aposto de adjunto adnominal? Apostos especificam, particularizam, dão um nome próprio àquele nome ao qual ele se refere. Adjuntos adnominais trazem uma informação à parte, a mais, né? Mas não particulariza, não especifica. Não deixem de curtir aí o nosso canal. Inscrevam-se para receberem as notificações sobre as novas postagens. E em breve teremos um novo material, né? Novos materiais para ajudar aí nos estudos, ok? Forte abraço, até a próxima.